menos 12, menos 9,7, menos 9,6, menos 9,3 e menos 7%. Bom, pessoal, o que tem acontecido com as principais ações da Bolsa? Dentre elas, ações boas, baratas, pagando bons dividendos. Porém, nesse último mês, conforme nós podemos observar aqui, estão tendo quedas relevantes, importantes. Então, no vídeo de hoje, eu quero convidar vocês para fazer uma análise de pelo menos estas 5 ações aqui colocadas, para que a gente possa entender se é só circunstancial, se realmente apresenta como uma boa oportunidade de compra ou se realmente devemos desistir desta tese. Bom, a primeira ação que eu quero trazer aqui para vocês é uma holding, uma das principais holdings do Brasil é o grupo Cosan. Lembrando que Cosan, né, tem debaixo do seu guarda-chuva Raizen, parte de distribuição Shell, tem redes de atendimento em postos de gasolina, enfim, parte de energia, biocombustível, biogás. Sabemos que a Cosan é uma das maiores empresas do Brasil, um dos maiores grupos conglomerados, especialmente da parte agro, mobilidade e energia. Bom, a gente pode observar que esta queda é uma queda até que permanente. Por que a gente pode dizer isso? Porque tanto neste último mês ela já caiu mais de 12%, quanto também no acumulado dos últimos 12 meses vem caindo aqui cerca de 26%. Quando a gente dá uma olhada aqui no seu gráfico anual, a gente até pode observar um certo zigue-zague, ela tentando se recuperar ao longo dos meses. Aqui a gente pode ver uma recuperação importante, porém não conseguiu sustentar, voltou para a casa dos 14, ensaiou novamente uma recuperação, com um topo abaixo do topo anterior, não conseguiu passar dos R$ 20, e a partir disso, né, teve aqui uma queda importantíssima, né, saindo da casa dos 19 e voltando aqui para a casa dos 12,50, R$ 12,70. Ou seja, a gente está falando aí de uma queda de mais de 30% só nesses últimos meses, né? Será que perdeu a tese? Será que a validade desta tese, lembrando que tem grandes grupos de investimento, né, muito comprado em Cosan, como por exemplo o próprio banco BMG, será que realmente esta tese, né, perdeu fundamento? Bom, uma coisa a gente pode observar. A ação, mesmo tendo esta queda, possui um PL relativamente alto. Então aqui a gente está falando um PL de 13,2, o que é alto, né? Lembrando que o limite, de acordo com o investidor inteligente, Benjamin Graham, ali ele fala de pelo menos 15, né? Ou 15 abaixo. Também existe um ágio em relação ao seu preço sobre valor patrimonial, mesmo com essa queda, ainda tem 15%. E a empresa paga não muito dividendo, embora paga, mas paga pouco dividendo. Recentemente eu ouvi o Barsi falando, né, e isso está público em vários broadcastings, que aqui ele entende que é uma empresa, né, que tem um potencial de valorização imenso. Pergunta: você hoje investe em Cosan, gosta do case, ainda acha que tem fundamento? A minha opinião em relação à Cosan é o seguinte: ela precisa melhorar um pouco mais as suas margens. A questão aqui da distribuição de dividendos, ela precisa ser um pouco mais generosa, tá? Porque um conglomerado tão grande de empresas distribuir só 3% do lucro líquido ajustado é baixo. Não está nem reportado aqui o payout, e também precisa melhorar um pouco as suas margens, porque margem bruta de 28% e a margem líquida apenas 4%. Não faz parte da minha posição, não tenho o Cosan, embora concorde que é um dos maiores grupos hoje na parte agro. E você, o que você tem feito? Coloca aí para nós. Segunda ação que a gente tem observado é a própria Petro, sim, um dos mais importantes, uma das mais importantes ações do nosso índice. Lembrando que é uma empresa, né, que é top de performance, porém com PL extremamente descontado. A gente observa que a Petrobras hoje é uma das maiores do mundo na questão de produção e exploração de petróleo, né, em águas profundas e ultraprofundas, né, o que exige um altíssimo nível de tecnologia. Até dizem que é mais difícil você encontrar petróleo, né, na ultraprofundidade, falando abaixo de 7.000 metros, do que mandar um foguete para a Lua, né? Já ouviu falar isso? Pois é,
dado o nível de complexidade, ainda mais sendo offshore, né, fora da margem. Uma coisa também importante, embora ela distribua muito dividendo, ela está com um pouco ágil, apenas 10% aqui. Aqui está um pouco na contramão do que a Cosan, porque nos últimos 12 meses ela já subiu 35%. E neste último mês vem caindo aí 10%. Quando a gente olha o gráfico, ela está sempre aqui nessas tendências de alta, aparecem algumas oportunidades, especialmente muito impactada pelo cenário político, depois volta a subir, depois cai novamente, né? Lembrando também o seu lastro no barril Brent de petróleo, que está sempre aí, né, nos últimos meses, operando na ordem de $80 o barril, ok? Então, aqui mais uma empresa que circunstancialmente está em queda, mas no acumulado está alta. Essa também não faz parte da minha carteira de investimento, embora eu tenha sempre observado Petro, sobretudo dividendos e desconto. Quem sabe no futuro. Uma próxima empresa a ser avaliada é a própria Bradespar, outra hold aqui que tem ações majoritariamente Vale, né, até com capital votante expressivo, e nós podemos observar uma outra excelente pagadora de dividendos, 16%. Apresenta desconto, além do desconto do valor patrimonial, desconto de holding de aproximadamente 29%, falamos dela em vídeos recentes, e com um baita desconto em relação ao PL, né? Variação também se estende nos últimos 12 meses, então, além de queda no curto prazo, também tem queda aqui no médio prazo, né? Ensaiou até uma alta aqui, mas fato é que ela está caindo e caindo. Lembre-se que se você for investir hoje em Bradespar, leia sobre o caso Littel, um litígio envolvendo uma multa já julgada em segunda instância no valor de 1,4 bi. Procurem saber sobre esse caso aqui, que vai impactar bastante no caixa da empresa. Nossa próxima ação a ser observada é a própria Caixa Seguridade. Passou a ser uma das queridinhas aí, né? Tanto é que nos últimos 12 meses já teve 50% de aumento. Quando a gente olha o gráfico, é o melhor gráfico que a gente consegue observar como investidor, né? Olha, só sobe, 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 sobe. E agora, uma vez que o Ibov está apontando para baixo, né? E também aprontando, ela aqui deu uma queda. Alguns analistas estão colocando isso como correção de preço pelo tamanho desta alta. Fato é que ela está rentabilizando muito bem a questão habitacional, especialmente seguros. Ela domina, né, a questão habitacional, a gente sabe disso. Muitos pacotes são embutidos em financiamentos e ela se beneficia bastante. E também a parte de prestamista, né? Então, lembrando que ela tem um excelente fluxo de caixa, tem um excelente ativo em mãos e, obviamente, lucratividade nas alturas. Não é à toa a sua valorização. Quando a gente observa aqui, a gente consegue até entender o que está acontecendo. Olha, payout interessante, não estoura o 100%. O dividendo acima dos 6%, aquele número que a gente tanto gosta de 6%, né? Então ela paga acima. Preço sobre valor patrimonial, muito cara quando a gente observa esse indicador, porque estamos falando de 300% além do seu valor patrimonial, com o PL também quase batendo lá no limite. Porém, ela satisfaz muito os investidores quando traz um ROI de quase 27%, com um bom crescimento de lucro aqui também. Então, de fato, a Caixa não tem decepcionado na questão de lucratividade, porém, você vai pagar um preço caro, um ágil, para ter um ativo tão importante assim. E a nossa outra ação que a gente vai observar é a própria Klabin. Essa também está no meio do caminho. Ela estende aqui as suas quedas, né, com 6%, 6,5% para ser mais preciso, nos últimos 12 meses. Então, ela devolveu os lucros. O preço sobre valor patrimonial para você comprar uma empresa centenária, muito bem consolidada como a Klabin, você vai ter que pagar um belo ágio. Dividendos aqui ainda não atingiu aqueles nossos queridos 6%, embora há uma perspectiva de aumento da lucratividade, as plantas novas, projetos, greenfields, ramp-up, enfim, já estão sendo tudo entregue, então com certeza isso daqui vai melhorar bastante e ela já disse, já se posicionou em relação a isso. PL alto, claro, uma indústria muito ativo, aqui também muito patrimônio,
e você vai ter que pagar caro para ter ela. Cotação R$ 4,00, está num nível interessante. Na minha visão, eu já começo a olhar com bons olhos. Lembrando que aqui ela ensaiou algumas subidas, subidas, subidas. Não é uma ação que tem grandes altas, só que agora devolveu bastante. Devolveu do começo do ano e também um pouco mais. Quando a gente olha aqui os números, né, de Klabin, a gente consegue observar algumas coisas interessantes, como por exemplo, margem líquida acima de 2 dígitos. Outra coisa, paga dividendos sem comprometer muito o seu caixa, né? Lucro líquido ajustado aproximadamente 70%. O seu ROI também é muito positivo, quase 20%, o que torna, né, o que faz com que a Klabin a gente classifique ela como uma empresa rentável. A única coisa que você tem que tomar cuidado é em relação a dívidas. Sabemos que a Klabin tem dívidas para poder se financiar e investir nela própria, mas ela não compromete nem os lucros e nem as receitas com isso. Vamos dar uma passada na nossa base fundamentalista, se essas ações aqui estão baratas, né, de acordo com o critério de Greenblatt e também de Graham. Para isso, a gente vai utilizar aqui o nosso painel inteligente. Já são mais de 350 acessos. Vou deixar o link para vocês na descrição e também nos comentários. E aqui eu consigo observar muito bem, né, quais são estas ações e eu posso colocar cada uma delas aqui. Vamos começar então pela Cosan. Então, CISAN 3, eu quero saber se ela está cara ou barata. De acordo com Benjamin Graham e Joe Greenblatt, ela está cara, não compraria Cosan. Vamos observar agora a nossa próxima ação. Vamos colocar aqui Petro 4, veja só, Petro 4, vamos avaliar aqui em base fundamentalista se está cara ou se está barata. E no caso de Petro, aqui Graham e Greenblatt fala que ela está barata, preço potencial R$ 77,00, hoje custando R$ 35,46, pagando um excelente dividendo. Vamos para a nossa próxima agora? Vou pegar aqui e vou colocar agora BRAP 4 e vamos ver se ela está cara ou barata. Também está barata, de acordo com a base fundamentalista, porque existe um ROI bem alto, um desconto em relação ao seu valor patrimonial e um PL baixo. Preço potencial R$ 41,94, hoje está cotada em R$ 18,24. Vamos para a nossa próxima agora. Agora vamos falar aqui de CXSC3, né? A nossa Caixa Seguridade. Para Greenblatt e para Graham, ela está cara, obviamente, um PL tão alto e um preço sobre valor patrimonial tão alto não compensa aqui o seu ROI. E a nossa próxima e última aqui para ser avaliada vai ser a Klabin, KLBN4. Vamos utilizar o ticker 4 aqui. E também está cara, né, para os dois pais do valuation, preço justo 3,63, aqui é sem margem de segurança, e o mesmo caso da Caixa Seguridade. Apesar de um excelente ROI, não compensa pelo preço sobre valor patrimonial e nem pelo PL. E se você quiser ter acesso a esse painel para poder ver não só essas ações, mas também muitas outras, encontrar boas ações baratas, simplesmente utilizando dois filtros aqui, você pode acessá-lo através do campo aí de comentário e também da descrição desse vídeo. Tomara que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar aquele like e também se inscrever no nosso canal e compartilhar esse conteúdo. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.